Hoje, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara ouviu advogados e familiares de presos do 8 de janeiro. Nos últimos meses, o grupo tem denunciado violações dos direitos humanos e das prerrogativas da defesa no decorrer do processo de acusação. O advogado Rafael Horn disse que as prisões preventivas foram banalizadas. Horn também reclamou do desrespeito às prerrogativas dos advogados. A advogada Carolina Siebra lembrou que existem outros presos com estado de saúde semelhante ao que levou à morte de Clériston Pereira. E eu digo que ele é um marco porque, magicamente, após o falecimento do Clezão, as pessoas que tinham pedido de revogação de prisão foram encaminhados esses pedidos para a PGR analisar. E muitos deles hoje estão com parecer de soltura favorável da PGR. E o ministro não solta. E o ministro continua fingindo que não está vendo o que está acontecendo. O desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado de um dos réus, voltou a opinar sobre a condução do caso pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. E nós temos, diante de tudo isso daí, um juiz que ele com todas as palavras eu digo, ele é um ditador, sádico e cínico. Ele é sádico, tem prazer de abusar das pessoas. Ele é cínico. Disse numa palestra onde Toffler levantou a bola, disse, olha, nos Estados Unidos já prenderam tantos e multaram. Nós temos muito espaço para prender muita gente e multar muita gente. Não foi, Magno? Ele não disse isso? Está gravado. E é o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo. Bom, Piotr, essa não foi a primeira audiência pública realizada na Câmara. É importante esse espaço, né, que a Câmara dos Deputados tem dado para que advogados e familiares aí dos envolvidos no 8 de janeiro possam se manifestar e possam denunciar os abusos praticados aí ao longo de todos esses meses. Agora é importante o que vai se fazer com tudo isso, né? Vamos lá, porque primeiro é bom que se discuta o tema e a Câmara também está perdendo o receio de discutir esses temas, a Câmara que ficou por muito tempo também preocupada. A gente viu isso lá atrás. Eu tenho que dizer que na minha história de âncora de jornalismo, eu ouvi de senadores e deputados, na virada do ano passado para esse ano, que temiam me dar uma entrevista. Senadores e deputados, parlamentares, têm um artigo constitucional que lhes garante a liberdade mais do que a todos nós. Eles têm um negócio ali específico para eles, tem um artigo específico na Constituição. Inviolabilidade por declarações e votos. É isso que diz o texto deles. Então tem um lado extremamente positivo, que é aumentar esse debate. Agora, só para trazer e fazer uma ligação com o assunto anterior, o que a gente está vendo é que o governo está dobrando todas as apostas. O Supremo tem dobrado todas as apostas há muito tempo, esticando a corda, afrontando a Constituição, a lógica democrática, os outros poderes, inclusive a PGR, que terá agora o novo procurador-geral, né? O Congresso Nacional, inúmeras vezes. Bom, a lei, tudo que a gente está vendo. Mas, primeiramente, o presidente Lula indica Flávio Dino. Tinha outros nomes que teriam menos problemas para serem aprovados. Indicou Flávio Dino. O ministro mais barulhento e mais afrontador do Congresso Nacional, como a gente viu recentemente. Agora, depois a gente viu a Comissão de Constituição e Justiça e o próprio Senado num rito de regime de urgência entre lá o Davi Alcolumbre e o presidente Rodrigo Pacheco. Agora uma ideia de sabatina simultânea. Sabatina simultânea. Mas o STF fazendo tudo o que faz, como essa comissão voltou a revelar e que os brasileiros sabem. Eu queria só dar um recado a essa brasileira que nos escreveu, essa nossa espectadora. Agora é hora de resistir, agora é hora de ficar no fronte. Eu sei que não é fácil, não tenha dúvida, não ache que nós todos temos prazer em ficar dando notícias assim, não. Sofremos igualmente, mas é o trabalho. Esse é o momento de resistir. Aliás, tudo isso que eu citei, a indicação de Flávio Dino, rito em regime de praticamente urgência para conseguir já marcar essa sabatina ainda esse ano, já passar por votação no Senado ainda esse ano, essa sabatina simultânea, o que é uma excrescência institucional, é um absurdo. Mas o STF fazendo tudo o que faz, ignorando tudo que a gente sabe que está na Constituição, porque está escrito e obviamente que eles sabem, eles só ignoram.
porque é impossível imaginar que não saibam ler e não conheçam o direito, mas vamos lá. Tudo isso tem que ser um motivo a mais para você ligar para o seu senador e dizer claramente o que você pensa da indicação de Flávio Dino. Porque a Comissão de Constituição e Justiça, vale só lembrar, faz a sabatina. Ele precisa ser aprovado lá. Uma vez aprovado, tem que passar pela votação dentro do Senado, ou seja, lá que precisa de 41 votos. Tudo indica, e eu tenho conversado com muita gente, o governo não está tranquilo ainda que teria essa maioria de 41 votos ou mais para conseguir a aprovação de Flávio Dino. Não está tão simples e fácil assim. Isso quer dizer que tem muito terreno fértil para você explorar e plantar boas ideias no senador que você elegeu, nos 3 senadores que você elegeu, ou os 3 que representam o seu estado. Silvia, ainda falando em ações aí da Câmara dos Deputados, nós aqui do site da Revista Oeste acabamos de publicar uma nota, uma reportagem dizendo que o deputado delegado Ramagem acabou de protocolar aí um projeto de lei pedindo aí a anistia dos presos. Na verdade, ele pede uma alteração nos artigos do Código Penal, né, 359 LMT, aqueles que falam sobre golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, enfim. Ele pede uma alteração legislativa e com isso, com a alteração desses artigos no Código Penal, então, ele pede também propõe, né, a anistia de todos os envolvidos que tenham sido acusados ou condenados com base nesses artigos do Código Penal. E essa proposta de anistia, ela, claro, não abrange as acusações pelos crimes de dano e deterioração do patrimônio tombado, que é muito similar à proposta ao projeto de lei que foi apresentado também pelo senador Hamilton Mourão, né? Então, quero te ouvir também em relação a mais essa medida, né, que foi protocolada, então, pelo deputado delegado Ramagem em relação aos presos envolvidos pelo 8 de janeiro. Esse projeto do deputado Ramagem, ele avança, Paula, em relação ao do senador Hamilton Mourão. E ele é absolutamente necessário. Já passou da hora do Congresso Nacional reagir, seja pelo Senado, que é inclusive a casa regulatória do ponto de vista constitucional, tem prerrogativa para isso em relação ao Supremo Tribunal Federal, seja do ponto de vista da Câmara, porque a Câmara é a casa do povo. Eu não vou me cansar de dizer isso todos os dias. A Câmara é a casa do povo. Os 513 parlamentares que estão lá, só estão lá e só foi concedido a eles o direito de subir àquela tribuna pelo povo, pelo eleitor. E eles precisam ouvir o seu eleitor. Olha, eu ouvi o Piotr falar agora há pouco sobre a questão da inviolabilidade do mandato parlamentar. Isso foi rasgado há pouco tempo pela própria Câmara dos Deputados, artigo 53 da Constituição. Os deputados, os congressistas, eles são imunes ou deveriam ser, né, a quaisquer opiniões ditas na tribuna ou não. Isso é o foro, isso é o mandato parlamentar. Mas isso foi rasgado lá quando começou aquele inquérito que Dias Toffoli transferiu a Alexandre de Moraes. Isso culminou na prisão de Daniel Silveira. Nós acompanhamos toda essa história, nem é preciso revisitá-la em detalhes. A Câmara tem agora o dever de recuperar o seu papel. Os deputados não podem ter medo, porque o artigo 53 foi rasgado uma vez, de ir à tribuna, de ir a público, dizer que é necessária para a instauração da volta da democracia no Brasil, para o fim do atropelo do processo legal, a anistia dos presos, todos os presos do dia 8 de janeiro. Porque é um processo, e aqui cansamos de dizer mais de uma vez, que tem erros. O ministro Alexandre de Moraes conseguiu achar um erro, foi apontado um erro num voto dele, num parecer dele para a prisão, e aí estamos falando de penas de 14, 17 anos de prisão para alguém. Ele conseguiu achar um erro e mesmo reconhecendo o erro, manter a pena. Temos um caso de uma garrafinha de água onde foi encontrada a digital de uma senhora, mas não há uma única imagem de que ela quebrou nada. Pelo contrário, a defesa dela diz que ela tentou sair do Palácio do Planalto, mas foi impedida porque os homens do GSI acharam por bem mantê-la ali. É uma série de casos e a gente precisa ficar repisando tudo isso o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos uma voz praticamente solitária nesse sentido.
em defesa de jogar luz em tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Daqui a pouco faz um ano do dia 8 de janeiro e ainda tem gente presa. Ou tem gente presa a uma tornozeleira nas suas cidades, passando pela humilhação diária de estar cumprindo pena sem o trânsito em julgado. Isso é uma excrescência jurídica. Tudo isso que aconteceu no Supremo Tribunal Federal já deveria ter sido anulado. A própria Procuradoria-Geral da República já deveria ter se manifestado pela anulação dessas sentenças, porque o processo está completamente viciado, está completamente equivocado. Então, o que o deputado Ramagem propõe é justamente uma anistia para tirar da frente determinadas aberrações jurídicas, que é atentado ao Estado democrático de direito, golpe de Estado. Não. Houve uma baderna, um tumulto, houve depredação, como bem disse o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Então essas pessoas devem punir por isso. Pode ter certeza que a maioria já cumpriu pena, sem ter sido sentenciada. Ana, também quero te ouvir em relação a essa reação, nessa postura da Câmara, primeiro em abrir espaço para familiares e advogados dos envolvidos no 8 de janeiro. Não é a primeira audiência pública que eles realizam na Câmara. E também em relação a esse projeto de lei do deputado Ramagem, né, que propõe aí uma alteração legislativa, alteração em alguns artigos do Código Penal e aí, em consequência, a anistia de alguns dos envolvidos aí no 8 de janeiro. É uma oportunidade histórica, né, para a Câmara entrar para as boas páginas, né, da política brasileira. Nós que estamos cobrando dos senadores, né, aqueles que ficam em cima do muro, que não concordam com o relatório da CPMI, mas vão lá e assinam. A gente cobra muito também o voto negativo, mas nós temos que apoiar aqueles corajosos também, né, como Ramagem, Marcel Van Hatten, todos os homens também de coragem, até como o próprio o doutor Sebastião Coelho, porque num ambiente de terror, eu estava vendo aqui o chat e alguém disse, parece filme de terror. E é exatamente isso que tiranias trazem, regimes totalitários, o terror, o pânico de falar, o pânico de agir, o pânico de questionar, o pânico em debater. E é isso que eles estão tentando instaurar no Brasil de maneira definitiva. Então é preciso enaltecer esses homens de coragem, né? Porque a hipocrisia, nós mostramos aqui a semana passada e também essa semana, o próprio Gilmar Mendes criticando as prisões preventivas eternas. E hoje nós estamos diante de prisões preventivas eternas, porque esse tempo em que as pessoas estão 10 meses, como o Silvio disse, se houve crime de vandalismo, de depredação ao patrimônio público, isso já foi pago, são 11 meses na cadeia, tornozeleira eletrônica, a extensão de uma prisão em casa, né, são prisões preventivas eternas, porque esse tempo não volta mais para essas pessoas. Né? E como Augusto muito bem disse no artigo dele, e vem repetindo, precisou de um morto na porta do Supremo Tribunal Federal para que alguma celeridade acontecesse, mesmo assim continuamos parados, com denúncias de violações de direitos humanos inacreditáveis em relação aos presos do 8 de janeiro, e aí a gente se pergunta, onde está o ministro dos direitos humanos? As ONGs que protegem os direitos humanos do cidadão, dos presos, cadê essa gente? Agora, Paula, para finalizar, o Silvio também muito bem colocou, aqui precisamos repetir tanta coisa, né? Porque somos praticamente, né, uma voz solitária nesse cenário de terror, como disse aqui a nossa ouvinte. O doutor Sebastião Coelho, ele tem um ponto muito importante. O que o Alexandre de Moraes faz é sadismo. Ele é sádico. Lembram daquele vídeo da Rosa Weber enaltecendo o Alexandre de Moraes, dizendo, nós visitamos a cadeia, nós visitamos as prisões, os presos oraram com Alexandre de Moraes, aí Alexandre de Moraes fazendo uma cara, né, de emocionado, nós comungamos com Alexandre, houve uma harmonia. Pois então, dona Rosa Weber, a gente sabe que a senhora sempre está por perto,
nós vamos repetir um pequeno trecho do sadismo que aconteceu naquele dia. O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar, o vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma. Ele entrou na ala D primeiro. Tava ele, a Weber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora, os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres, e com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando para a gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas por quê? A Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira. Foi essa a reação. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, de medo, sem reação. Eu repito a pergunta: onde está o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para comentar tudo isso que nós estamos comentando desde o dia 9 de janeiro? Augusto. Primeiro, respondendo a Ana Paula, está lucrando com a cor da própria pele, o ministro Silvio Nascimento. É isso que ele faz, é o que garante o emprego dele, a presença nas manchetes, é só isso. É como disse o Milor sobre o Chico Buarque, o Milor diz, desconfio de quem lucra com a ideologia. Ele lucra, ele vive da própria pele. Ele seria ministro se ele não fosse negro? Não. Negro e esquerdista, claro, tem que ter o complemento. Vamos lá. A Rosa Weber, o olhar abobalhado dela diz tudo, ela não é? Ela é a figura abobalhada, eu não sei como é que chega. Se eu estivesse num julgamento, ela foi juíza da Justiça Trabalhista, né? Se eu tivesse uma causa trabalhista, topasse com o juiz ou a juíza com aquele olhar, eu ia pedir, mesmo não sendo advogado, eu ia pedir a interrupção da sessão aí, ia lutar pela troca da juíza, porque ela não entende nada. Ela não entende nada do que faz e diz. Ela deve ter acreditado mesmo que os presos estavam felizes com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não, Alexandre de Moraes é isso, é sádico. Mas ela deve ter ficado comovido mesmo, como ficaria se visitasse durante o nazismo um campo de concentração e visse judeus enterrando os próprios judeus que morriam por lá. Isso acontecia. A Rosa Weber provavelmente veria um sinal um grupo de gente prestativa, né? Ajudando. Ela é assim. E é natural que os outros ministros espertalhões se valham do jeito abobalhado, né? Tem uma certa debilidade ali a ser avaliada por outro tipo de médico. É coisa para psiquiatra, tal. Não vou entrar nesse campo aí que eu não conheço. Mas eu conheço o campo dos sádicos, dos cínicos, dos que não são compassivos, dos incapazes de sentir algum tipo de pena de quem sofre. A esse campo pertence a maioria dos ministros e, sobretudo, o ministro Alexandre de Moraes. Ele tem como explicar essas prisões? Não. Essas prisões são ilegais? São. Há algum motivo para manter presos os que foram encarcerados já há praticamente um ano? Não há nenhum motivo. Esse processo vai acabar mal? Vai. Será anulado? Sim. É questão de tempo. Eles não desconfiam do que vai acontecer. Alguma vez isso deu certo? Eu vivo repetindo aqui, a história é contada como aconteceu hoje. Mais tempo, menos tempo, os fatos prevalecem. E o que é que se verá? Um Supremo
agindo de maneira tão torpe quanto agiram os ministros que faziam parte da corte quando a Olga Benário Prestes, grávida, judia, comunista, foi deportada para a Alemanha nazista. E lá morreu, previsivelmente, num campo de concentração. Aqui já há o primeiro cadáver, Clériston da Cunha. Já há o primeiro. Outros poderão surgir. E isso não passa em branco. Isso não passa em branco. Todos os que mataram acabaram emergindo como assassinos. Mais tempo, menos tempo. Agora, não desconfiam. E vem o Gilmar Mendes para dizer que não, eles não são odiados. Então são amados. Ninguém olha com indiferença nenhum de um ministro do Supremo hoje. Então são amados. Nós vimos, eu vi em companhia de outros jornalistas, o Gilmar Mendes chegando a um restaurante, havia 5 seguranças visíveis. Outros deveriam estar por perto. Faz 4 anos que o Alexandre de Moraes anda em companhia de 8 agentes de segurança. É para impedir o assédio do público que deseja cumprimentá-lo, abraçá-lo, como ocorre com o Roberto Carlos, por exemplo. O Roberto Carlos não pode andar na rua. Ele usa a segurança para impedir as manifestações de apreço que podem ficar perigosas de tanta gente. É disso que tem medo Alexandre de Moraes? Ele vai ao clube acompanhado por seguranças. Todo mundo vê. Ele vai ao restaurante acompanhado por seguranças. Eu tenho o prazer e o privilégio de, neste Brasil, aí andar nas ruas. E sou cumprimentado, sim. E nunca fui hostilizado. Porque eu não provoco ódios. Provoca coisa de maluco aí agora. Ministros que amputam parte da vida de uma pessoa, acham que ficará impunes, então você já percebe que eles são completamente fora da realidade. Eles não percebem que eles não sabem como é que é a vida lá fora e nem podem saber, porque não conseguem andar por impopularidade. Isso é um aviso. Isso me impressiona muito, eles não perceberem que já estão cumprindo pena, já foram condenados, porque isso é uma forma de prisão, e vai piorar, porque nada fica sem troco na história. Eu não estou pregando nenhuma retaliação, não. Estou apenas avisando que ela é inevitável. Piotr, como é que você enxerga esse projeto de lei que foi proposto, apresentado pelo deputado Ramagem, aí, que pede uma alteração no Código Penal e a consequente anistia de alguns dos envolvidos? Acha que tem chance de prosperar? É mais uma reação aí da Câmara em relação a esses abusos do STF. A chance, Paula, aí a gente vai trabalhar dentro da ideia do Congresso que, nesse caso, a Câmara precisa se manifestar. A gente tem visto, sim, eu vou me juntar à Ana Paula aqui, vários parlamentares têm sido dessa resistência, tanto no Senado quanto na Câmara. Inclusive, essa comissão é obra desses parlamentares que estão dando voz às vítimas do 8 de janeiro. Mas elas não são só vítimas do 8 de janeiro, elas são vítimas das arbitrariedades na leitura da Constituição por ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito mais grave. Isso é muito mais complicado. E aí, além da pergunta que a Ana Paula fez acerca onde está o ministro dos Direitos Humanos, que pertence a um governo de esquerda, que não está preocupado em governar para o Brasil, que não pacificou absolutamente nada. Eu não sei quem acreditou nessa tese, por que acreditou, mas eu queria só perguntar onde estão também as entidades empresariais do país diante dessa série de arbitrariedades? Porque não é uma questão em relação só aos presos do dia 8. A gente está vendo arbitrariedades desde o ano passado. A gente está vendo afrontas ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa, desde o ano passado. A gente está vendo o Supremo extrapolando as suas prerrogativas e invadindo as prerrogativas de outros poderes desde o ano passado.
Será que apenas uma motivação ideológica, escolha partidária desse grupo de pessoas, estou falando de entidades empresariais, ou que se chama de, eu não gosto dessa expressão, mas enfim, para uso vale, a sociedade civil organizada, ela concorda com isso ou ela só concorda com isso porque está batendo no opositor político dela? A defesa não é pela democracia, pelo país, porque senão é uma hipocrisia gigantesca. Não defender a Constituição e não defender o direito, mesmo de quem você não gosta do ponto de vista partidário, ideológico, seja lá o que for, mas não defender o uso da Constituição, você é um democrata hipócrita. Aliás, não é um democrata, é só um hipócrita. Mas usa o argumento da democracia. Então, a questão é, essas entidades não vão se manifestar porque nós estamos falando de um país que está saindo dos trilhos justamente pela corte que deveria zelar a que o país permanecesse nos trilhos da Constituição. Eu falo muito sobre Constituição e vou continuar a falar. É o único esteio que temos hoje. E eu preciso preservá-la porque sem ela eu vou reclamar baseado em quê? Vou reclamar e continuar reclamando baseado na Constituição. A Constituição que serviu a esse país e que pode ter problemas, ela pode ser reformada, no próprio texto dela ela se permite ser reformada, não permite que você, por exemplo, afronte o artigo 5º da Constituição, porque é uma cláusula pétrea, é este que está sendo afrontado agora, mas, de novo, essas entidades, essa sociedade civil organizada, a gente vê a OAB agora se manifestando, mas ela está se manifestando em defesa do direito do advogado fazer sustentação oral. Ela não está criticando os abusos e arbitrariedades do Supremo em relação à legislação brasileira como um todo. Precisa ampliar um pouco essa denúncia por parte da OAB. Mas, além da OAB, outras entidades da tal sociedade civil organizada e também as entidades empresariais, eles acham que está tudo normal, pode tudo isso que está acontecendo, porque elas têm poder, sim, de influência, têm poder sobre parlamentares, têm poder sobre o próprio governo, têm poder sobre as cortes, no mínimo influência para dizer estamos insatisfeitos com isso. Vão de novo continuar com essa cegueira interessada em sabe-se lá o quê, casuística, porque esse pessoal extrapolou, óbvio que extrapolaram quando quebraram coisas, do mesmo jeito que extrapolaram na Avenida Paulista aqui, quando quebravam, inclusive, abrigos de ônibus em que as pessoas precisavam usar ônibus e depois ficavam na chuva e no sol, em nome de causar, mas aquilo era democracia pujante. Não, claro que aquilo não era democracia pujante, a gente viu manifestações do lado da direita sem quebrar absolutamente nada, e extremamente relevantes. Então, nesse caso especificamente, eu só preciso perguntar, eles concordam com essas arbitrariedades do país e vão ficar silentes